A proposta da maquete é que o aluno teria que fazer, né, essa atividade pensando em como a criança gostaria que fosse a cidade ideal, né, para ela, ou até mesmo colocar, né, se de repente a cidade ideal, né, onde ela mora, então desenvolver ali na maquete o local mesmo de onde ela mora. Então seria isso, porque nós estávamos trabalhando a cidade ideal.
Então, no primeiro bimestre, nós apresentamos a obra da Frida Kahlo com o objetivo do quê? De que os alunos atingissem a estratégia de compreensão de um texto não verbal, né? Observando a imagem dela de um autorretrato, né? Porque nós estávamos construindo o quê? A identidade da nossa turma, a identidade do nosso grupo. E através da história da Frida Kahlo, né, que foi muito importante para o Brasil, que a sua principal característica era sempre atingir a identidade, o seu autorretrato, diante de todas as dificuldades que ela teve na vida dela, né? Porque ela foi uma pessoa bem sofrida, bem marcada ali, a história dela com os acidentes, com a poliomielite que ela teve, né? O porquê que, mesmo com o bullying de ser chamada de perna de pau, ela continuou os seus estudos, né? Depois de grande, sofreu um grave acidente, mas mesmo assim ela não desistiu e ficou conhecida na história, né? Uma das mulheres mais marcantes da história nossa do Brasil. E isso é interessante para as crianças estarem descobrindo, que permitiu o quê? Conhecer um pouco mais das obras dela, o que é esse autorretrato, o que é uma autobiografia, para assim eles construírem a deles e também ampliar ali o repertório cultural dessa mexicana aí, que foi a Frida, de grande importância aqui para o Brasil, tá bom? Foi mais ou menos isso que a gente trabalhou em autorretrato da Frida Kahlo. E a gente acabou fazendo, né, uma atividade coletiva também, né, onde nós criamos a nossa própria Frida Kahlo, né, onde a turma pôde fazer o autorretrato dela, colocar a natureza, que era uma das coisas que ela observava. Ela sempre se colocava, mesmo estando em sofrimento, ela colocava o que estava à volta dela. E nossa turma fez um autorretrato cheio de flores, que era isso que a gente queria plantar nesse ano de 2020. Trabalho de Geografia, segundo bimestre do 5º ano, com o tema cidade. Os alunos deveriam criar, a partir de uma base de isopor, uma maquete, cujo deveria ser usado apenas materiais recicláveis, evitando assim o gasto desnecessário. Nessa maquete, eles teriam que reproduzir toda a vivência que uma cidade deveria ter para comportar os habitantes e moradores dela. Foi dividido em vários focos, como saúde, lazer, meio ambiente, moradia, comércio. Tudo isso faz parte de uma infraestrutura que uma cidade deveria oferecer aos seus moradores. E o objetivo do trabalho era com que eles reproduzissem dessa maneira que eles vivenciaram, que eles leram e trabalharam durante o segundo bimestre em uma prática pedagógica que seria a construção dessa maquete.
Sabemos muito bem que no primeiro ano é muito importante as crianças aprenderem brincando. Foi onde eu trouxe uma proposta que nós fizéssemos junto à família um foguete espacial. Para isso foi dado uma atividade de instruções, onde os pais seguiam passo a passo e montavam junto aos seus pequenos um foguete com materiais recicláveis. E aí foi feito da seguinte forma: eu dei essa atividade de instruções que fala assim: siga as instruções e monte um foguete espacial com a criança. 3, 2, 1, 0. Para essa confecção, vocês podem utilizar os seguintes materiais: garrafa PET de diversos tamanhos, potinhos de iogurte, rolinho de papel higiênico, pratinho de papel, potes de margarina, papelão, papéis coloridos, tinta, tesoura sem ponta, fita adesiva, cola. Como fazer? Lavem e sequem bem as embalagens que forem utilizar. Combinem um formato, pode ter o foguete e quais materiais vão ser utilizados. Mão à obra. Depois que o foguete estiver pronto, deem um nome a esse foguete para organizar uma exposição. Recebi diversos foguetes de várias formas, tive a participação da turma por completo e o trabalho ficou lindo. Interrompemos sua programação para convocar a todos a participar do Drive-Thru da Primavera. Adquira já seu kit pelo WhatsApp da Secretaria. Sua contribuição é de extrema importância para a manutenção das atividades da escola. Embarque nessa. Olá, eu venho aqui para falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros e qual foi a importância de eu estar fazendo esse tipo de trabalho com meus quarto anos, né? Quarto ano A e quarto ano B. E por que eu solicitei as maquetes? Para vocês verem a importância, né? A diversidade, a grande riqueza que o nosso país possui. Riqueza em clima, riqueza em vegetação, riqueza em animais, em seres vivos. Quando eu falo seres vivos, eu falo animais, eu falo micro-organismos, bactérias, tudo que tem vida, de seres, os animais também que estão sofrendo com extinção. O que é extinção? Eles estão acabando. Então a gente vê que esses biomas eles têm que fazer parte do nosso Brasil, do nosso mundo, e ele ajuda muito na sobrevivência das pessoas, dos seres vivos. E é isso que eu quis que vocês vissem, o quão é importante esses biomas. E nós temos 6 biomas, né, principais brasileiros, que é a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. E aí eu deixei livre para que cada um escolhesse um desses biomas e representasse em uma maquete, porque cada bioma tem a sua característica. Todos eles possuem animais, possuem vegetação, só que cada um com a sua respectiva característica. Alguns lugares chovem mais, outros lugares chove menos, outros lugares fazem muito calor, outros faz muito frio, outros têm apenas 2 estações no decorrer do ano, né? Inverno e verão.
tem o ambiente que alaga demais numa época do ano e depois, né, o que acontece quando esse ambiente alaga? Os animais, né, no caso do Pantanal, os animais eles procuram um lugar mais alto para fugir do alagamento, mas esse alagamento, porque chove muito, faz muito bem para o solo, deixa o solo, né, fértil, bom para plantar. Então foi por isso que eu pedi para vocês fazerem essa maquete, para vocês verem quanto o nosso Brasil ele é rico e as pessoas não dão valor, as pessoas não tomam cuidado, né, com a nossa natureza, com o nosso ambiente. E é por isso que eu pedi para vocês, tá bom? Um grande beijo, professora Fernanda.
Bom dia, galera! Seguinte, a maquete das células que é para vocês fazerem, essa maquete é para vocês entenderem as partes de uma célula, as organelas, o núcleo com o DNA dentro, a membrana citoplasmática, tá? Então, é para membrana plasmática hoje em dia, né? É para vocês entenderem a estrutura da célula e como são formados, iniciados um ser vivo, certo? Que a gente está estudando essa matéria aí. Um forte abraço a todos. Você sabia que a música possui um papel importante na educação? Ela contribui para o desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do processo de aprendizagem. A musicalização é um processo de construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Com base em pesquisas, as crianças que desenvolvem o trabalho com a música apresentam melhor desempenho na escola e na vida como um todo. Sendo assim, o fazer musical é um papel importante no desenvolvimento e no processo de ensino e aprendizagem.